Tá. Aí, quando você se formou, você estava empregada ainda na área privada? Tava. Ainda estava ali, operadora de telemarketing. Operadora de telemarketing já. Beleza. Aí quando você resolveu de fato fazer a pegada mesmo de concurso público e falar, agora eu quero ir para a área pública? Então, aí quando eu tive a Mariana, né, que teve todo esse cenário de eu ficar um pouco com medo, receosa, de repente precisar faltar para acompanhar minha filha em médico, ou estar junto, enfim, com ela. E junto com a não perspectiva de crescer lá na empresa, já achava que não ia passar muito daquilo. E aí, e dessas 500 mil reestruturações, uma atrás da outra, né? Uhum. E o Fábio me falando sempre. Eu achava que eu não ia conseguir... O Fábio sempre plantou a sementinha, mas eu ficava com medo de... eu vou ficar o dia inteiro... Eu vou sair daqui para ficar o dia inteiro estudando. Eu não gosto de estudar assim para ficar o dia inteiro. Não tem essa insegurança, disciplina. E a insegurança. Exato. O Fábio era super seguro. Por exemplo, para prestar para o Banco Central, ele sempre teve muito claro. Ele, sabe, não, vou estudar 1 ano, 2. Eu não tinha esse negócio. Falei, não vou ficar anos estudando para um negócio que eu nem sei se eu vou conseguir passar. Mas sabe o que é, Vanessa? Eu entendo o Fábio, porque assim, se você for fazer uma comparação, o Fábio, ele, pelo que ele conversou com a gente, ele sempre teve uma boa estrutura educacional. Sim. Sim. Dava aula, então, sabe, mestrado, doutorado. Então, ele sempre teve essa estrutura. Então, ele se sentia seguro. Né? Eu não falo isso, não é que ele tinha soberba, de jeito nenhum. Ele se sentia seguro. Sim. Não, eu vou conseguir, porque ele já tem aquela estrutura. Você, pelo que você conta, você não tinha essa estrutura, essa base, né? Eu me vejo em você, porque eu era exatamente assim também. E eu me sentia, nossa, eu não vou conseguir, cara. Mas é o que a gente fala, né? O mundo que a gente está inserido. Né? Eu também venho dessa geração, igual você falou, de ser difícil fazer um curso superior, de você ter, às vezes, muito... O concurso em si, para mim, veio depois de uma maneira muito mais... Nessa situação de pressão também, de você... Eu quero mudar, né? Aí como é que eu faço isso? Aí até ser apresentado. E aí, então, teve um momento que eu falei assim, bom, vou fazer o seguinte. O Fábio veio com edital de ata da Receita. Falou, olha, Vanessa, ele sempre plantava sementinha, nunca dava... Assistente técnico administrativo, né? Eu lembro do primeiro concurso que teve. Foi o primeiro. Foi o primeiro? Ai, desculpa, gente. Imagina. Fica tranquilo. Foi o primeiro. E aí ele falou assim, Vanessa, minha amiga, Mariana... Ela falou, porque essa amiga dele já tinha sido analista da Receita. Falou, olha, tem concurso aqui e tal... Aí eu resolvi tirar férias de 15 dias para ver como que eu ia me adaptar, sabe? Assim, vou estudar, vou pegar esses 15 dias aqui na empresa, vou Era umas estudar. 3 mil vagas, não era? Nossa, era bastante, era vaga isso que me animou. Era muita vaga, era nível médio, era muita vaga, não era tanta matéria. Eu falei assim, bom, pode ser que se eu me dedicar, pode ser que eu consiga. E antes de entrar de férias, eu já tinha falado com a gerente, na verdade, que eu estava querendo sair... enfim, estava pensando em sair, queria que... O Fábio já estava no Bacen? Já estava no Bacen. Ótimo, já estava no Bacen, exato. Foi uma, já dá uma tranquilidade, não, né? Imagina, nem cogitaria sair da empresa onde eu estava se o Fábio não estivesse. E aí ela falou, não, espera, tira suas férias, vê como vai ser e tal. E aí foi bom, porque eu tirei as férias, estudei, tudo bem que foram acho que 2 semanas, assim... Mas eu vi que, poxa, não é nada de outro mundo também, não é uma coisa horrorosa e tal. Dá pra fazer, dá pra estudar. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou querer sair. E como mesmo. você foi nesse concurso, Vanessa? Então, aí eu passei. Você passou? Eu passei. Nossa, que legal. Porque assim, eu peguei apesar de ter sido pouco tempo de férias, e eu estava disposta, eu não estava assim, vou prestar para ver como ou vou prestar para treinar. Não, eu vou dar o meu melhor nisso daqui, para eu ver que eu vou dar o meu melhor. Não é muita matéria, não é nada de outro mundo. Se eu me dedicar, eu acho que eu tenho chance. Então, assim, prestei para valer. Nossa, mas que legal. Você estudou 2 semanas? Não, 2 semanas de férias, mas eu continuei estudando. Foi depois de quanto tempo o concurso? Você lembra? Tipo, uns 2 meses? Já tinha saído edital. Tá, já tinha saído edital. Uns 2, 3 meses. Mas assim, eu saí da empresa,
quando eu saí mesmo, foi numa sexta-feira, acho que no domingo seguinte que foi a prova, alguma coisa assim. Você continuou trabalhando, estudando? Porque como eu pedi para ser mandada embora, e a empresa fazia isso, a empresa era muito boa por causa disso também, mas essa gente pediu para eu ficar um pouco. Nem foi tanto tempo assim não, viu? Aí você ficou? Eu fiquei e aí logo depois já tive a prova de ata. E foi a Exaf que fez? Foi a Exaf. Eu lembro que caía previdenciário, tributário. Exato. Eu lembro, de previdenciário eu fui foi um final de semana. Eu estudei previdenciário num final de semana, não sei se era no Unequipe, sábado inteiro, domingo inteiro, professor. Nem lembro o nome, mas era República, muito bom. É Unequipe. Nossa. Não existe mais, infelizmente. Nossa, era um dos melhores cursinhos. Nossa, Os professores do Unequipe, só pra você ter uma ideia, Rogério, na época o Unequipe era tão top esse cursinho que o pessoal vinha lá de Pernambuco, os professores, só para dar aula. Às vezes tinha isso. Esse que eu fiz, por exemplo, era sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Tinha um monte de gente de fora. Eu lembro que quem fazia isso era o João Antônio. O João Antônio, ele tinha um livro de informática para concurso. E o livro dele ficou assim. Eu lembro que na época para a Exaf foi o melhor do mundo. Aí todo mundo queria ver a aula dele. Aí saía lá de Pernambuco, pegava um voo, dava aula aqui de 4, 5 horas e voltava no mesmo dia. Pô, pro cara fazer isso, você imagina como o negócio tá bom para ele. Né? Mas deixa eu ir na equipe. Não, beleza, aí você passou aqui em São Paulo. Passei isso, aqui em São Paulo. E aí tomei posse em setembro. Nossa, que bom. Pô, imagina a sua felicidade já fiquei passar. felizona. Nossa, porque dá uma autoestima, né? Sim. Porque toda aquela coisa que eu tinha de... Por exemplo, o Fábio confiava muito mais em mim do que eu mesma, né? Sim. Então, toda aquela coisa, sabe, tinha saído. Por mais que eu tivesse já passado lá no concurso da nossa caixa, sei lá, foi diferente, sabe? Chata, assim, caramba, dá pra fazer. Vou fazer uma escadinha. E aí passei, tomei posse em setembro e comecei a trabalhar lá na Secretaria da Fazenda da Luiz Coelho. Na Receita, onde fica? Na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda. Essa daí é depois, esse daí já está chegando. Aí você trabalhando na Luz? Fica perto lá da... Não. Não foi na Luz? Perto da Augusta, na Luiz Coelho, perto da Augusta, uma travessa da Augusta, paralela à Paulista. Tá. E aí eu comecei a trabalhar lá e logo depois, aí eu tinha aquela coisa, né? E o Fábio também, né? Agora é Banco Central. Agora é analista do Banco Central. Aproveitar o gás, né? Vamos pouco, sabe? Não, você já pensou nível médio, Vanessa, agora. E aí, em janeiro, e estava estudando para o Banco Central, né? Tanto que eu demorei um pouco para que ano foi, Vanessa? Desculpa, 2007? 2009, que foi de ata, e janeiro de 2010, eu acho que foi. Eu não lembro, tá? Mas pelo que eu pesquisei, que eu fiquei com vergonha de não saber as datas. Então. Mas foi logo depois, assim, o concurso do Banco Central, para analista, né? E assim, relembrando, muita coisa eu tinha esquecido, né? E eu lembro que o Fábio preparava aula para mim, coitado, de economia, e ele chegava do trabalho, me dava aulinha de macroeconomia, de microeconomia. Ele tinha os livros da faculdade, como ele fez administração, falando, olha, você vai estudar esse capítulo que é Avenato,